Olá, presentes alunos. Iremos gravar a nossa videoaula número 6. E nessa videoaula, iremos tratar dos defeitos das carnes, chamados de DFD e PSE. Na videoaula anterior, a gente comentou sobre o fenômeno chamado rigor mortis, que tinha lá a contração muscular e a transformação do glicogênio muscular em ácido lático, certo? E lá a gente viu que aquele fenômeno ele começa pela questão do abate do animal, ou seja, pelo corte do suprimento de oxigênio, certo? Então, na conversão do músculo em carne, a gente chama isso de rigor mortis, certo? Então, para que ocorra uma carne de boa qualidade, é necessário alguns preceitos, como, por exemplo, um bom manejo do animal, certo? Agora, quando o rigor mortis ele é instalado de uma forma inadequada, ou seja, ele não segue todas as recomendações para que tenha uma carne de boa qualidade, pode surgir esses defeitos chamados de defeitos PSE e DFD. Então a gente vai ver cada um desses defeitos, as características desses defeitos e como ocorre. Vamos lá. No geral, como é que ocorrem esses dois defeitos, chamados PSE e DFD? Ele é provocado pelo estresse no animal. Então, ambos os defeitos podem acontecer devido ao quê? Ao estresse. Agora, o estresse, os níveis de estresse, eles são os mesmos? Não. Então, a gente pode ter um animal com pequeno estresse ou ele pode estar bastante estressado. E isso vai diferenciar justamente no que tipo de defeito vai ocorrer. Se o animal está muito estressado, ele está pouco estressado. Agora, quais são os fatores que provocam o estresse do animal? A gente na videoaula anterior, a gente falou sobre o quê? Para que uma carne tenha lá o pH ótimo, assim que abate o animal e transforme o músculo em carne, pelo processo chamado rigor mortis, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente esses cuidados que a gente chama de pré-abate, ou seja, com o manejo do animal. Então, se você tem um manejo adequado, não vai gerar os defeitos. Então, se você tem um manejo inadequado, pode gerar os defeitos. Então, quais são esses fatores que podem gerar os defeitos? A gente chama de fatores ambientais. Então, por exemplo, temperatura elevada do abate, temperatura elevada do corpo do animal, ou seja, temperatura corporal, qual é a temperatura que o músculo está, e a umidade do ambiente. Tem outros fatores, por exemplo, transporte, Então, o animal ele está viajando um longo percurso. Isso estressa qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Imagine também um animal. Então ele pode sofrer durante o transporte esse nível de estresse. E além do mais, o transporte ele tem que ser dimensionado por metro quadrado. Então existe a legislação que define a quantidade de animal por metro quadrado. Então, se você imagina, você coloca muitos animais em pouco espaço muito curto. Isso também vai estressar. Então, o espaço reduzido pode estressar o animal. E o principal, manejo inadequado. Então, por exemplo, o animal chegou nesse longo percurso durante o transporte, e aí ele tem que ter uma questão da diminuição do estresse. Então, ele tem que ter o repouso quando chega do transporte. O curral tem que ser adequado. Então, o curral inadequado também pode estressar o animal. E o jejum. Então, o animal para ser abatido, ele tem que estar em dieta hídrica e jejum. Certo? Isso vai facilitar o quê? A sangria, o processo de sangria, por causa da questão da dieta hídrica. E também para que não tenha resíduo de alimentos na hora que o abatedouro for fazer os cortes, o corte do animal, e aí não contaminar a carne. Agora imagine você estar em um jejum prolongado. Isso também estressa, e isso vai ter um impacto grande na carne, que vai gerar também os defeitos. Então são esses fatores que podem provocar o estresse do animal. Então, DFD e PSE são defeitos provocados por causa do nível de estresse que o animal possa estar. Vamos lá. O que é que significa PSE? Que é uma sigla em inglês, Pale Soft Exudative. Traduzindo para o português, é uma carne pálida, com baixa textura e exudativa.
Esse termo exudativo é para dizer que a carne ela libera líquido, então ela perde muito água. Ela perde água. Para onde? Para a superfície, certo? Então, você pode ter tem até um teste bem simples para você saber se a carne ela basicamente ela é PSE. Se você pegar uma folha de papel toalha e você colocar na superfície da carne, rapidamente esse papel molha. Então significa que essa carne ela é uma carne exudativa, ela tem muita água na sua superfície, certo? Quais são as características para que você gere uma carne chamada PSE? Uma carne mais branca, mais com baixa textura e exudativa. Então o que ele está dizendo aqui? Redução rápida do pH antes da primeira hora. Então a gente viu que o rigor mortis é a conversão, um dos fenômenos que ocorre é a conversão do glicogênio muscular em ácido lático. Isso é uma reação química que acontece, que é a fermentação anaeróbica. A partir do momento que cessa a respiração aeróbica, o músculo entra em anaerobiose, produzindo, transformando o glicogênio em ácido lático. Agora imagine o seguinte, o animal, antes de ser abatido, ele já está com um pequeno nível de estresse, certo? Então o que é que a gente sabe? Nosso corpo também pode produzir ácido lático. Imagina quando a gente está em esforço violento, né? Ou seja, imagina você tem mais de meses sem fazer um exercício físico. Aí você volta com aquele gasto todo para fazer uma musculação. No outro dia, você está todo dolorido. Isso se deve ao fato de que, como seu corpo não está condicionado, em algum momento faltou oxigenação no músculo. E aí o que acontece? O músculo entrou em anaerobiose, ou seja, consumiu glicogênio em ácido e transformou em ácido lático. Então você tinha uma pequena quantidade de ácido lático no músculo. Isso causa dor. Porém, esse ácido lático ele vai sendo liberado aos poucos. Por isso que a dor vai cessando. Então imagine agora trazendo aqui para o animal. Aí o animal, ele antes do abate, ele está com pequeno estresse. Isso pode provocar o quê? A mesma coisa que eu disse. Pode, de repente, faltar oxigênio e aí ele produz o ácido lático. Então, o músculo do animal já tem uma pequena quantidade de ácido lático antes do abate. Porém, não consumiu todo o glicogênio do músculo. Então, quando for abatido o animal, o restante do glicogênio ainda vai ser produzindo mais ácido lático. Então, você tinha ácido lático antes do abate e depois do abate tem mais ácido lático sendo produzido. Então, por isso que vai ter existe o quê? Um acúmulo de ácido lático antes do abate, e aí você vai ter uma carne com pH muito mais baixo do que o pH normal. Então é uma carne mais ácida. Isso deve também ao fato de uma glicólise rápida, ou seja, consumo rápido do glicogênio, transformando em ácido lático, certo? A desnaturação de proteínas também pode provocar isso, certo? E qual é a maior incidência? Que tipo de animal acomete mais a carne PSE? Em suínos e frangos. Mas o bovino pode acontecer? Claro que pode. Mas a questão também da genética, né, no caso, por exemplo, suínos, tem animais que eles, pela genética deles, eles podem ser um animal um pouco mais estressado do que outros. Então, quando o animal já é, por natureza, já é um indivíduo estressado, ele pode ter essa característica de desenvolver a PSE. Agora, vamos explicar rapidinho aqui por que a carne é branca, né? E por que ela é exudativa, por que ela libera água para a superfície da carne, certo? Isso deve ao fato de que? De uma taxa glicolítica elevada, ou seja, consumo do glicogênio muscular, liberando logo o ácido lático, certo? Então, isso faz com que você tenha uma redução rápida do pH, que normalmente a gente tem lá o pH muscular de 7, ele cai rapidamente para 5,3. E também isso é combinado com a alta temperatura do músculo. Lembre lá, por isso que no manejo do animal tem que ser abatido nas primeiras horas do dia ou um horário mais ameno, a temperatura. Isso desnatura proteínas. Então, se a gente for entrar na questão de proteínas e a questão do tipo de água, ou seja, as formas da água que se encontram, então a gente tem lá, lembra, a gente tem a forma livre e a forma ligada. Então uma proteína ela pode se ligar perfeitamente à água, então a gente chama de uma água ligada, mas também tem água livre, certo? E quando a gente desnatura a proteína, a gente rompe essa ligação da proteína com a água. Então é muito mais fácil essa água agora ela ser liberada, certo?
Outro impacto também da PSE. Então, por que as carnes elas são brancas, né, e ela libera água? Tudo se deve à questão do pH, que essa carne ela esteja, ou seja, o pH muscular, né? E aí está muito ligado no que a gente chama de ponto isoelétrico. Então, as formas das proteínas elas modificam de acordo com o pH no meio. Então, eu vou mostrar até um gráfico, certo? Então, eu posso aumentar a capacidade de retenção de água, que a gente chama de CRA, de uma carne, modificando seu pH. Então, eu posso ter carnes que o músculo eles consegue segurar, reter mais a água, e tem músculos, a carne que não consegue reter essa água, porque as proteínas tendem a expulsar essa molécula da água. Isso tem a ver com a questão do pH. O pH é um fator primordial aqui para que a carne elas retenha água ou não. Então imagina, a PSE é uma carne que as proteínas elas expulsam a água para a superfície. A proteína ela perde a ligação com a água, então elas repelem a água. Em que momento elas fazem isso? No momento que o pH da carne alcança uma proximidade do ponto isoelétrico. Mais tarde eu vou mostrar graficamente o que seria esse ponto isoelétrico, né? Então assim, esse pH da carne faz com que as proteínas percam a ligação com a água, ou seja, elas tenham repulsão pela água, então elas repulsam a água, então elas expulsam a água. Então essa água ela vai para onde? Para a superfície. Temos que lembrar que a carne também tem os pigmentos, né? Hemoglobina, mioglobina, que pode estar lá ligada à água. Então no momento que a proteína ela expulsa a água, ela também vai expulsar os líquidos da carne. E ela expulsa esses pigmentos que dão justamente o quê? A cor à carne. Então, quando a carne perde esses pigmentos, né, ela fica mais branca. Então, o que determina a cor da carne também são o quê? Os pigmentos. Então, quando esses pigmentos ficam retidos na carne, a carne tem a sua coloração normal. Quando perde-se esses pigmentos, ela fica mais branca. Então, recapitulando, o que torna a carne mais branca é a expulsão da água e dos pigmentos. Agora, quem expulsa essa água? É o pH no meio, ou seja, dependendo do pH do meio, as proteínas perdem aquela ligação com a água e expulsam. Por isso que a gente tem água livre e água ligada. Então, a gente pode modificar a ligação da água com a proteína de acordo com o pH do meio. E outro processo também é a desnaturação por aquecimento. Então, quando a gente aquece, a gente pode romper a ligação da proteína com a água, e isso faz com que a água fique livre e ela pode carregar esses pigmentos até a superfície. Já a DFD, Dark, Firme, Dry, que traduzindo chama-se carne escura, firme e seca, tem um teste bem simples, assim como eu falei para o PSE. O que seria isso? Se você pegar um papel toalha e colocar numa carne DFD, esse papel ele fica seco. Diferente da PSE que ele molha, certo? Agora, esse termo seco, às vezes pode levar a uma confusão. Não quer dizer que a carne é seca, que ela não tem água. Nesse caso aqui, ele quer dizer que ela é seca na superfície da carne. Diferente da PSE, que é uma carne mais exudativa, ou seja, que ela tem mais água na superfície. A diferenciação também de uma para outra é o pH. Então, por exemplo, na PSE o pH é muito mais baixo do que a DFD, certo? Se a gente for comparar também níveis de estresse, então, em relação à PSE, para ocorrer a PSE, o nível de estresse tem que ser menor, é um nível de estresse mais brando, em comparação ao DFD. Então, no DFD, o animal está com um estresse crônico, um estresse muito elevado em comparação ao PSE. Então, aqui o animal está bastante estressado. Como eu expliquei lá, imagine, se o seu corpo, a gente está fazendo um esforço físico, ou seja, está estressando o músculo, só que esse nível de estresse seja pouco, o que acontece? A gente já acumula um pouco de ácido lático antes do abate. Agora, imagine aqui na DFD. No DFD é um esforço crônico, é um estresse muito maior. Então, o que é que vai acontecer? O glicogênio muscular ele vai ser praticamente consumido, quase ele, em sua totalidade, antes do abate. Então, repare bem, quem é que reduz o pH da carne? É o ácido lático. Ele vem proveniente de onde? Da transformação do glicogênio muscular por reação química para transformar em ácido lático. Então, se você tem redução do glicogênio muscular, você não vai ter a produção de ácido lático. Então, você vai ter uma insuficiência de produção de ácido lático.
Por isso que o pH da carne ele não baixa. Ele fica um nível mais elevado em comparação ao pH normal. Então, por isso que a gente tem uma insuficiência de acidificação. E o que isso vai provocar? Uma capacidade de retenção de água superior à carne normal. Então, aqui, o pH da carne ele fica distanciado do ponto isolétrico das proteínas musculares. Então, repare, quando a gente tem o pH de uma carne que esteja próximo ao ponto isolétrico das proteínas musculares, o que acontece é que essa carne ela tende a perder água. Aí é o que a gente chama de PSE. Porém, quando a gente tem o pH afastando-se do ponto isoelétrico dessas proteínas, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a capacidade de reter água. Então, nesse caso aqui, né, para a gente explicar por que a carne é firme, escura e seca, né? Então, ela é firme, escura e seca por causa da questão do pH. O pH está próximo, está afastado do ponto isoelétrico das proteínas musculares. Então, isso absorve mais a água. Lembra lá no PSE, quando a proteína repulsa a água, ela também expulsa a água e os líquidos, principalmente mioglobina e hemoglobina, ou seja, os pigmentos que dão cor à carne. Então, a carne perde esses pigmentos. Aqui não. Como a proteína faz a ligação forte com a água, então ela retém esses líquidos. Esses líquidos ficam presos no intracelular, né? E isso faz com que a carne fique mais escura. Vai reduzir a questão da incidência de luz branca. Então, esses pigmentos escuros eles tendem a absorver mais a absorção de luz de cor. Então, eles ficam mais escuros. Também na superfície da carne, como você tem algumas enzimas, elas oxidam rapidamente a carne. É o que a gente vê, por exemplo, na carne do sol. Quando a gente faz na carne do sol, a gente retira a água pelo processo de salga, né? Então, quando a gente concentra essas proteínas na superfície, né, principalmente a hemoglobina consegue reagir com o oxigênio da atmosfera. Então, forma-se um composto chamado oxihemoglobina, que é a coloração que a gente tem lá naquela carne do sol. Então, aqui na DFD, ela na verdade tem uma maior capacidade de reter água, porque o pH está muito afastado do ponto elétrico. Então, ela segura a água dentro do músculo e também segura os pigmentos. Então, é errôneo a gente falar que a carne é seca. Ou seja, seca no sentido de não ter água. Ela tem muita água, mas onde? Ela está presa ao músculo. Diferente da PSE, que ela tem muita água, mas fora do músculo. Ou seja, ela perde lá para a superfície. Então, uma é mais seca na superfície, DFD, e a outra é muito mais, ela tem muito mais água na superfície, chamado PSE. Uma é branca, a outra é escura, certo? Isso vai ter interferência, por exemplo, voltando aqui na questão do ponto isoelétrico. Então, o que acontece? Isso é um gráfico que mostra que o aumento da capacidade de a proteína reter mais água, ou seja, do músculo lá da carne, que é rico em proteínas, reter água, está ligado ao pH do meio. Então, a gente tem, ou o pH do meio está próximo ao ponto isoelétrico. Então, aqui na figura B, é o que a gente chama de seguinte, de ponto isoelétrico. Então, a depender do pH, esse pH no meio, ele vai liberar cargas positivas e negativas. Então, a proteína aqui, ela estaria ionizada positivamente e negativamente. Ou seja, as suas cargas negativas e positivas se igualam. A quantidade se iguala. Então, quando você tem um composto que tem cargas positivas se igualando a negativas, esse composto é um composto neutro. Então aqui, imagine agora trazendo para as proteínas musculares. As proteínas estariam na forma neutra. Então seria uma proteína apolar. Voltando para a questão da água. A água é um composto iônico. Então ele é um composto polarizado. Então, a água também faz ligações iônicas. Porém, como a proteína está neutra, não vai ter essa capacidade da proteína se ligar à água. Então, voltando lá na questão da PSE, quando você tem lá um esforço, um estresse mais brando, aí você tem uma pré-formação de ácido lático antes da bate, e depois tem um aumento do ácido lático depois, ou seja, um acúmulo. O pH da carne fica mais ácido, esse pH da carne ele fica um pouco mais próximo do ponto isoelétrico. Então, as proteínas daquela carne elas vão meio que segurando, elas vão perdendo a capacidade de segurar a água.
porque a proteína está ionizada positivo e negativo e a água não se liga. Então essa proteína ela faz o quê? Uma expulsão da água. Para onde? Para a superfície. Diferente da DFD, que a gente tem o quê? O pH da carne distanciando-se de onde? Do ponto isoelétrico. Então você vai ter um aumento ou de cargas positivas ou de cargas negativas. Então a proteína nesse caso ela estaria ionizada. Então agora ela vai ter afinidade pela molécula da água. Então ela faz o quê? Uma ligação. Então ela prende a água, né? Então quem explica a questão da PSE e DFD é o ponto isoelétrico. E esse ponto isoelétrico ele é influenciado pelo pH. E quem gera o pH no meio? É o ácido lático. De onde é que vem esse ácido lático? Da conversão do glicogênio muscular pelo processo de rigomorfose em ácido lático. E para a gente ter uma carne de boa qualidade, tem que ter um rigomorfose bem feito. Então, quando você não faz um rigomorfose bem feito, você estressa o animal ou nível mais brando, mais crônico, você vai gerar justamente esses defeitos, né? E isso vai ter uma influência também no aproveitamento dessas carnes, né? Então, por exemplo, uma DFD é uma carne que ela é aproveitada para alguns processos, por exemplo, salsichas, linguiças, ou seja, que nesse processo a carne é moída e tem uma absorção de líquido. Porém, essas carnes são escuras. Então, elas têm um percentual que é utilizado no processamento, porque ela pode gerar uma carne mais escura, né? Já a PSE, ela é aproveitada para alguns outros processos, porém, ela é uma carne que tem muita água na superfície. Então, qual o problema dessas carnes? Se a gente for olhar pelo ponto de vista da PSE, pelo pH, ela é mais ácida, porém, ela tem muita água na superfície. Então, isso é fonte de contaminação para micro-organismos. Já a DFD, não. A DFD, apesar dela ter muita água, pouca água na superfície, mas também ela tem muita água intracelular. Então também é mais fácil contaminação. E o pior da DFD é a questão do pH. Porque o pH da DFD, ela tá ok. Se vocês olharem nesse gráfico, a gente tem uma carne DFD, que tem um pH maior do que a normal, e a PSE menor do que a normal. Então, geralmente a DFD, a partir do pH 6, você já tem uma carne DFD. pH 6 é o pH ótimo de quem? De bactérias, né? Então, o pH 6, para vocês terem uma ideia, vem sendo utilizado como uma linha de corte. Em que sentido? Se faz a medição do pH no músculo e quando o pH está em geralmente 6, já se sabe basicamente que provavelmente essa carne é uma carne DFD. Então, essas carnes com pH 6, DFD, elas não podem ser exportadas. O importador não aceita essas carnes. No Brasil mesmo, os frigoríficos usam em média pH abaixo de 5,8 para ser comercializado. Ou seja, a carne ela tem que ter um pH abaixo de 5,8 no processo pós-morte, ou seja, no pós-rigor mortis, ou seja, que se vai se dar em 24 horas. Então, isso é um entrave. Então, a carne DFD ela não pode ser vendida. Por quê? Porque ela tem um pH próximo a de bactérias, né? E de outras doenças também. Então, por isso que não se aceita muito a DFD, né? Mas ela é aproveitada nos processos, porque você tem um processamento, você tem a adição de outros ingredientes, conservantes, acidificantes e aí por aí vai. Então, esse gráfico mostra justamente a delimitação. pH normal, que você vai ter na faixa lá de 5,2, 5,3 até 5,5, né? 5,5 mais ou menos. Você tem o pH baixo, PSE, que é uma carne mais ácida, e tem a DFD, que é uma carne menos ácida. Então, esse gráfico mostra justamente isso daí. E para a gente finalizar, algumas figuras para vocês visualizarem esses defeitos. Então, por exemplo, aqui é um defeito na carne suína. Você vê que a carne suína, quando ela está com pH normal, é uma carne mais rosada. Diferente da DFD, repare que a carne DFD lembra muito uma carne bovina. Mas a gente sabe que a carne suína é a carne branca. Enquanto a PSE fica lá uma carne muito mais branca do que o normal, né? Então vocês veem até que visualmente é fácil da gente verificar os defeitos. Já aqui é uma figura que mostra justamente os defeitos no frango, né? Então você vê até que tem o pH aí, o pH normal 5,95, um pouco mais abaixo 5,87. Então
que seria o PSE, no PSE, esse 5,87 está muito próximo ao ponto isolétrico. Então, por isso que a carne perde líquido. Já a DFD, olha lá, pH 6,10. Então, repare que o pH sempre na DFD fica nessa faixa de 6 para cima. Então, seria uma carne que não poderia ser comercializada, né? Então, gente, era o que eu queria trazer para vocês de diferenciação, como ocorrem esses defeitos nas carnes, né? E repare que esses defeitos são provocados por falta de quê? De um manejo adequado do animal, né? Então, tem que ver aquelas questões lá de manejo para que não ocorra justamente esses defeitos, ok? Por hoje é só, beleza? Até mais, gente.